Você quer saber se essas 11 ações podem ser boas pagadoras de dividendos em 2024? Então confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às quintas-feiras vamos falar sobre viver de renda, sobre dividendos, dessa vez respondendo, né, as pessoas que nos perguntaram se essas ações aqui poderiam continuar sendo boas pagadoras de dividendo no ano que vem. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Esse vai ser aqueles vídeos, né, pessoal, no estilo mais rápido, trazendo breves comentários e os pontos principais de cada uma dessas empresas aqui em relação ao pagamento de dividendos. Mais uma vez vamos trazer o yield atual aqui como referência. Lembrando que o dividend yield é a correlação do preço de mercado com o que a empresa pagou em termos de dividendos. Obviamente ninguém vai usar esse indicador sozinho, mas ele pode ser usado aí até para investigação, para a gente entender por que o yield está alto, por que o yield está baixo e se ele pode melhorar ou ser mantido. A primeira, que é mais pedida, foi a Unipar, né, pessoal, que está com um yield bom. Historicamente ela é uma empresa que paga bons dividendos, lembrando que nos últimos anos a empresa ganhou bastante mercado, especialmente naqueles segmentos que ela atua contra a Braskem, né? A Braskem, com essa questão aí da possibilidade de troca de controle, acabou ficando um pouco para trás aqui no Brasil. A Unipar conseguiu crescer bem, tá? A Unipar tem tudo para continuar pagando bons dividendos, é uma empresa que tem uma posição de caixa bastante sólida. Ela só deve não pagar dividendos tão bom quanto nos últimos anos, caso ela faça uma grande aquisição. Inclusive a Unipar mesmo fez uma oferta aí para ficar com a parte da Braskem, que está com a Novonor, que é a antiga Odebrecht. Ou seja, se nós não tivermos grandes investimentos ou uma grande aquisição, Unipar pode sim continuar pagando aí, considerando o preço atual das ações, claro, de 8% a 10%. A mesma coisa a Caixa Seguridade, mesmo com a alta recente das ações, pode pagar alguma coisa de 7% a 10%. Lembrando que mesmo que nós tenhamos queda na taxa de juros, os juros vai caindo aos poucos, né? E além disso, operacionalmente a empresa está muito bem, ela fez uma reestruturação legal, nos mesmos moldes aí que a BB Seguridade fez anteriormente, né? Vendendo ativos que não eram tão interessantes, então continua assim, pagando bons dividendos aí para 2024, essa é a nossa expectativa. Petrobras, eu fiz um vídeo falando só sobre os dividendos de Petrobras, ela não ia manter aqueles 40 e poucos por cento, também não vai manter esses 27%, mas considerando, né, o preço atual, é possível que ela mantenha para o ano que vem o yield na casa de 8% a 10%, até porque o preço da ação subiu bem e, claro, mudou a política da Petrobras, ela vai investir mais, né, a gente viu recentemente um anúncio aí da questão de energias renováveis e pode acabar investindo na compra de alguma empresa, né, já veio aquele zoom da possibilidade de comprar a Vibra ou mesmo ficar com a parte que está com a Novonor da Braskem, né? Então, o mais realista, vamos dizer assim, hoje, né, levando em conta o que a gente tem hoje, é um yield na casa de 10% aí para 2024. A Suzano é outra empresa que tem uma perspectiva fantástica de pagamento de dividendos ao longo do tempo, à medida que os grandes investimentos da empresa vêm maturando. A gente tem que lembrar que a gente está numa parte mais depreciada da celulose, apesar da Suzano ter feito alguns aumentos já para o mercado asiático, da América do Norte e europeu, né? Porém, à medida que todos esses investimentos maturem, como é uma empresa que gera muito caixa, ela também pode pagar bons dividendos. A gente entende que esse 3,4 aqui é baixo, tá? Seria um piso, né? Que seria já alguma coisa considerando a quantidade de investimentos aí que a empresa vem fazendo, né? Ela tem um longo prazo estrutural, mudança de plástico por papel, e-commerce, né? Cada vez mais embalagens, a questão do crescimento da classe média na China, na Índia, tudo isso puxa embalagens, né? Lembrando que ela tem boa parte das receitas dela atrelada ao mercado chinês, né? Um dividendo aqui na casa de 5% a 8% para o ano que vem, considerando o preço atual, é mais realista aqui do que esses 3,4%. A Sanepar é outra empresa que a gente gosta do setor de saneamento, sofreu demais nos últimos anos, eu fiz também, acho que faz uns 2 meses, um vídeo falando só sobre a Sanepar, apesar dela ter tido reajustes abaixo do esperado, a empresa sofreu duplamente com a questão hídrica, né, porque nós tivemos seca no Paraná
e depois a situação piorou no resto do Brasil. E agora não, pelo contrário, os reservatórios estão em níveis muito bons. Fazia anos aí, ou décadas, que os reservatórios não estavam em níveis tão bons, isso não deve atrapalhar. E mesmo com tudo ruim, nesse sentido, a Sanepar continuou divulgando bons resultados, né, conseguiu melhorar a lucratividade, né, mesmo com essas questões contra aí a empresa. Tá? Claro que pode sofrer algum tipo de ingerência no longo prazo em função desse perfil estatal, mas não parece ser a realidade considerando o governo atual no estado do Paraná. E depois da privatização da Copel, a gente não pode esquecer que é possível sim que nós tenhamos uma privatização dos mesmos moldes aqui da Sanepar. Realmente é um ativo que está muito barato e também pode manter esses yields de 7% a 10% no ano que vem tranquilamente. Eu quero deixar para vocês, antes de continuar, o nosso relatório aqui do Small Cap barato e de forte potencial, para quem não baixou, e também esse cupom Independência que dá até 40% de desconto na nossa assinatura completa. As informações estão aqui na descrição do vídeo, depois eu falo um pouco mais a respeito das nossas assinaturas, tá? Temos aqui a Usiminas, né, pessoal, que foi bastante pedida. A Usiminas dificilmente vai manter pagamentos de dividendos maiores, porque ela teve bons anos, principalmente ali 2020 para 21, 21 para 22, né? Foram anos muito bons para o setor siderúrgico. A Usiminas, junto com CSN e Gerdau, a gente acha que ela é um pouquinho mais fraca, vamos dizer assim, né? Porque ela não tem um posicionamento no minério, como tem a CSN, não tem um posicionamento no exterior, como tem a Gerdau, não tem a diversificação de receitas que a Gerdau vem fazendo, por exemplo. Tá? Então a gente entende que a Usiminas seria um pouco mais fraca em relação às outras duas empresas. Tá? O yield pode até aumentar em razão aí do preço das ações cair mais, tá? Mas em termos de resultado, a gente não espera resultados muito bons para a Usiminas até o ano que vem. Temos aqui a Sunoco, né, pessoal, que é uma empresa americana, ela não tem BDRs aqui no Brasil, mas tem as stocks negociadas direto lá fora. E para quem não conhece, ela é uma empresa muito grande na parte de distribuição de combustíveis, que é um setor, né, que nós temos boas empresas aqui no Brasil, como é o caso aí de Vibra, Raízen, a própria Ultrapar, né, eles têm mais de quase 130 anos aí de mercado, se não me falha a memória, e tem mais de 5.200 postos com a marca, né, que eles distribuem esses combustíveis. Esse setor e também o setor de petróleo é um setor que paga bons dividendos nos Estados Unidos, especialmente nos últimos anos, onde eles têm feito menos investimentos, né, feito mais recompra de ações, e como a ação tinha caído bem nos últimos anos, e é uma boa empresa, né? Os resultados ainda não melhoraram o que poderiam melhorar e o yield aumentou. Então essa às vezes é uma vantagem, né, da gente estar acompanhando uma ação lá que caiu, ela fica mais barata, e quando nós temos a recuperação dos resultados que não ocorreram na totalidade aqui na Sunoco, o yield acaba aumentando, né? Então ela tem sim condições, considerando o preço atual, de continuar nesse yield aqui na casa de 7%, que considerando um ativo americano, né, um yield ótimo, tá? É bem interessante. Banco do Brasil, né, pessoal, a gente também já comentou algumas vezes sobre o Banco do Brasil, né? A gente vê poucos riscos de ingerência, que muita gente nos pergunta a respeito disso. Claro que pode acontecer, mas em menor grau, né, quando a gente pega empresas como a Petrobras, por exemplo, né, os bancos têm um regramento mais rígido em relação a isso, garantias, enfim, né, toda essa questão de fiscalização do Banco Central. E o Banco do Brasil tem uma posição muito bem defendida, né, com toda essa questão de atuar no segmento agro, né, onde o Banco do Brasil é um dos líderes, ou o principal líder de mercado. Ou seja, se a gente pega toda a carteira de crédito do Banco do Brasil, uma carteira mais defensiva nesse momento. Tá? Então a gente coloca Itaú e Banco do Brasil como os bancos mais interessantes dentre os grandes bancos para pagamento de dividendos, e são aqueles bancos que devem conseguir, com o ROI permanecendo aí na casa de 20%, pagar dividendos entre 10%, 11%, 9%, que seriam bons pagamentos considerando o preço atual. Então, o Banco do Brasil tem totais condições para manter esses bons yields, mesmo considerando o preço atual. Temos aqui Brasil Agro, muita gente perguntando. Eu fiz um vídeo, acho que faz uns 15 dias que eu comentei sobre o Brasil Agro. E o que acontece, né, pessoal? Os resultados trimestrais agora vieram bastante positivos quando a gente pega em termos de projeção da safra, né? O resultado foi turbinado com venda de propriedades. É uma das atividades da empresa trabalhar com compra e venda de terras, por exemplo,
né? Só que isso faz com que o resultado não seja um reloginho, porque não são todos os trimestres que a Brasil Agro, né, que nesse momento está fazendo um reajuste no seu portfólio, vai conseguir fazer venda de ativos, né? E venda de ativos gera lucro, que gera, na maioria deles, né, que gera pagamento de dividendos maiores. Então, dificilmente a empresa vai conseguir manter esses pagamentos de dividendos. É até difícil ter algum tipo de previsão, porque vai depender se eles fizerem alguma venda ou não. Tá? Então, para manter esse yield mais alto, a empresa tem que fazer venda de ativos, mas o grosso, né, daqueles ativos que a gente tinha expectativa que eles vendessem, eles já venderam. E finalmente o Bradesco, muita gente nos pergunta, diariamente dezenas aí de perguntas relacionadas ao Bradesco. Tem vídeo aqui no canal também falando de maneira específica do banco. E na verdade o que aconteceu é que eles emprestaram mais dinheiro do que deveria para pessoas que não estavam pagando, a inadimplência explodiu, né? Fora todas as questões dos últimos anos que machucaram os resultados dos bancos. Isso também aconteceu com o Bradesco. Nós tínhamos a expectativa de que o banco fosse recuperar os resultados até o meio de 2024, porém, considerando o último resultado trimestral, isso deve se alongar mais se a situação não piorar, né, para 2025. O yield está razoavelmente bom, até porque as ações performaram pior do que os outros bancos, né? Então a gente coloca, dentre os grandes bancos, o menos preferido, né, o Bradesco. Ninguém está falando, como eu comento sempre, né, pessoal, que o Bradesco vai quebrar, não é isso, mas se a grande questão aqui é pagamento de dividendos, muito mais interessante Itaú e Banco do Brasil, do que, pensando também no longo prazo, né, do que o Bradesco, que pode acabar por mais anos aí com um resultado abaixo do esperado. Ele vai ter muita dificuldade para alcançar esse ROI aqui de 20%, que é o caso do Banco do Brasil e do Banco Itaú. Eu lembro, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, as nossas assinaturas, tá? E também os resultados das nossas estratégias, tanto as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Quer ver lá a carteira de dividendos da Capitalismo? Tem os resultados sempre atualizados, resultado histórico bem acima da média, mais de 300% contra 81% do Ibovespa e 120% do IDIV. Aqui tem o retorno em dividendos também. E como eu lembro sempre, né, pessoal, aqui na Capitalismo, tudo feito de maneira transparente, independente e com os melhores resultados do mercado, né? E além disso, temos um ótimo atendimento também. Para quem quiser testar o nosso atendimento, bater um papo com a gente, e-mail contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!